Amados, a paz seja convosco. Eu quero começar a nossa conversa de hoje, nossa ministração, fazendo uma oração por você que está ligado conosco neste domingo, um dia que o Senhor deu para nós. Portanto, eu quero pedir para você que curve a sua fronte e ore comigo neste momento. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos nos comunicando com os nossos amados irmãos, servos teus filhos, amados que estão neste momento nas suas casas, nas suas residências, junto com sua família. Rogamos que abençoe, Senhor, as nossas vidas, rogamos que abençoe os nossos corações, para que possamos, ó Deus, receber com alegria esta palavra que o Espírito Santo vai estar implantando em nossos corações e em nossas almas. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque nós estamos precisando muito de ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Muito bem, queridos, é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui compartilhando com vocês a mensagem da Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu gostaria de falar a respeito, irmãos, da situação de algumas pessoas, de alguns seres humanos que estão vivenciando de uma forma assim, muito negativa esta questão da pandemia, todo esse processo pelo qual nós estamos passando, pessoas que, infelizmente, não têm tido a estrutura necessária para, de uma certa forma, enfrentar todo esse processo terrível que nós estamos passando, essas dificuldades, principalmente famílias que passaram por perdas, famílias que perderam seus entes queridos, seus parentes. Eu mesmo, amados, passei por essa situação, passei por esse momento de crise, de dificuldades. Ao mesmo tempo, eu quero conversar com os amados irmãos e dizer que nós, como servos de Deus, nós podemos sim viver uma vida mais tranquila, uma vida muito mais edificada, principalmente porque nós conhecemos o Senhor Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus e de certa forma eu fico pensativo com relação ao posicionamento de algumas pessoas, e eu estou me referindo não só às pessoas que não conhecem Jesus, mas também pessoas que conhecem Jesus, pessoas que conhecem a palavra de Deus e que não estão conseguindo superar todas essas questões psicológicas, questões emocionais que o povo está vivenciando. Inclusive, irmãos, pessoas abastadas, pessoas de uma condição social, de uma condição financeira bastante acentuada, mas que também estão demonstrando um certo grau de insatisfação, de tristeza. Então nós temos aqui, por exemplo, eu quero conversar com os irmãos e citar alguns exemplos, né, de frases e de palavras que as pessoas estão deixando sair de seus lábios, né, de seus corações, de suas almas, e que demonstram um certo desequilíbrio com relação a essa situação que nós estamos vivenciando. Você não sente um fio de esperança. Tem pessoas falando dessa forma. Você não sente um fio de esperança. Pessoas que têm perdido a esperança em dias melhores, numa vida melhor. E isso, amados, isso afeta profundamente a vida dessas pessoas, o sentimento dessas pessoas. Não se sente nenhum alento em sua alma. Pessoas que estão desalentadas, pessoas que estão acabrunhadas, pessoas que estão se sentindo
abandonadas, né? Me confesso cansado com essa pandemia. É uma outra frase constante nos lábios de muitas pessoas que nós ouvimos pela televisão, nós lemos na internet. E a pandemia está aí, queridos, é uma realidade e nós não podemos fugir delas. Pessoas sofrendo de solidão, pessoas se sentindo solitárias, mesmo pessoas que estão no meio de sua gente, de sua família, pessoas que estão em companhia, né, do seu pai, da sua mãe ou dos seus filhos, mas que estão se sentindo solitários, que estão se sentindo sozinhos nessa caminhada difícil dessa época que nós estamos enfrentando. Pessoas sofrendo de depressão, pessoas têm sofrido perdas, como nós já falamos, de entes queridos. Alguém perdeu seu pai, perdeu sua mãe, outros perderam várias pessoas na sua família e estão deprimidas, estão se deixando dominar pela depressão, pelo caos, e também pessoas de mente vazia, pessoas de mente sombria, pessoas que se sentem num escuro profundo das suas almas. Então eu estava pensando em tudo isso, amados. Eu estava analisando todas essas frases, todas essas colocações, como eu já disse para vocês, de pessoas até que não teriam motivos para pensarem e para se sentirem dessa forma, porque tem uma vida financeira tranquila, porque não perderam seus empregos, porque são ricas, porque têm uma conta bancária, não estão precisando de nada, ao mesmo tempo estão sentindo falta de tudo, pela questão do isolamento social, da quarentena. E então eu estava pensando, queridos, nisso tudo, e me veio à memória, com relação à palavra de Deus, o começo do ministério do Senhor Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá ele passou 40 dias e 40 noites. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus para que você possa ter noção do que nós estamos falando. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus, ela diz assim para nós: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, e se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então nós vemos aí, irmãos, Jesus precisando passar por uma quarentena, Jesus precisando se isolar, Jesus precisando se afastar por 40 dias
e 40 noites, indo para o deserto. Por que Jesus precisou fazer isso? Obviamente que ele precisava se preparar, né? Ele precisava de um preparo, ele precisava de uma condição para que ele pudesse então ter sucesso no seu ministério terreno. Jesus ficou ali durante 40 dias e 40 noites, sozinho, sem ninguém. E no final desses 40 dias e 40 noites, como nós lemos aqui na palavra de Deus, quem aparece diante dele? O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o inimigo de Deus. O inimigo sempre aparece nos momentos cruciais das nossas vidas. Ele sempre dá as caras nos momentos de fraqueza, nos momentos de debilidade da nossa parte. E ele achou que Jesus estava fraco, estava débil. Ele achou que aquele era um momento propício para que ele pudesse então aparecer diante do Senhor e vencer o Senhor, derrotar o Senhor, derrubar o Senhor, para que o Senhor não pudesse cumprir com a sua missão aqui na face dessa terra. Satanás, por diversas vezes, pensou, queridos, dessa forma. Satanás muitas vezes tentou destruir Jesus, tentou desanimar o Senhor, tentou fazer com que o Senhor desistisse da sua missão, do seu propósito. E a verdade, a palavra de Deus diz para nós que o inimigo ele saiu envergonhado. O inimigo saiu envergonhado da presença do Senhor Jesus, porque Cristo respondeu de acordo para com as perguntas do inimigo. Cristo usou a palavra. Cristo usou a palavra de Deus, as Escrituras, para mostrar claramente para Satanás que o propósito que ele tinha no seu coração era muito maior do que aqueles oferecimentos que o inimigo estava colocando diante do Senhor. Jesus foi tentado numa hora difícil da sua vida, mas ele venceu. E diante das respostas que o Senhor deu para o inimigo, o que é que diz a palavra de Deus? Diz que após isso vieram os anjos e serviram ao Senhor. Vieram os anjos e se colocaram à disposição do Senhor. De outro modo, irmãos, nós também temos, a palavra de Deus fala para nós a respeito do final do ministério do Senhor Jesus. No final do ministério, no final da missão, praticamente, no momento em que o Senhor estava prestes a caminhar até o Calvário, a palavra de Deus diz que o Senhor dirigiu-se com os discípulos até o Monte das Oliveiras, ali no jardim do Getsêmani, e o evangelista São Lucas, ele mostra para nós um quadro, ele relata para nós um quadro assim de muita dificuldade que o Senhor passou ali. Capítulo 22 do livro do evangelista São Lucas, a partir, irmãos, do versículo 39 até o versículo 46, eu quero ler com vocês a respeito disso. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Bendito seja o nome do Senhor, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre
a terra. Foi um momento, queridos, de muita dificuldade para o Senhor Jesus, um momento de agonia, um momento de aflição, porque Jesus estava começando a sentir com mais intensidade os nossos pecados sendo colocados sobre ele, em cima dele, a cruz pesada que ele precisava, o que ele iria carregar. Aquele foi um momento crucial em que mais uma vez o inimigo apareceu para tentar desanimar, desmotivar o Senhor. Mais uma vez o inimigo apareceu ali, queridos, para que ele pudesse transmitir uma mensagem negativa para o Senhor. O inimigo percebia a tensão que se passava no coração, na alma do Senhor Jesus. Por isso o inimigo ali jogou uma última cartada. O inimigo tentou uma última cartada ali, mostrando para Jesus o quanto ele iria sofrer. E o quanto nós, seres humanos, pecadores, não merecíamos que o Senhor passasse por todo aquele processo de sofrimento, de angústia, de dor. Tanto é que a palavra de Deus diz no versículo 44, Jesus sofria tanto ali, esse processo de desgaste espiritual, de desgaste físico, a hora se aproximando, que o seu suor que ele estava ali, que estava saindo do seu corpo, transformou-se em gotas de sangue. Tal era o sofrimento do Senhor. Sofrimento este causado pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, que fazia com que o Senhor sentisse toda aquela dor no seu corpo físico, no seu corpo humano. Espiritualmente, Jesus estava centrado. Espiritualmente, Jesus estava decidido a enfrentar toda aquela situação, mas humanamente falando, é muito compreensível o que o Senhor sentia naquela hora. Queridos, é compreensível o que muitos sentem nos dias de hoje. Afinal de contas, já são 3 longos meses. Para nós, crentes da Igreja da Missão Integral, são 3 meses em que nós estamos nesse processo, distanciados uns dos outros, sem podermos ter uma comunhão plena uns com os outros. Isso nos traz um sofrimento atroz. Isso causa um desequilíbrio muito grande para nós, porque nós estamos acostumados nesse ritmo de estarmos na igreja, de vivenciarmos a igreja, mas isso não pode, irmãos, isso não pode de forma nenhuma nos desestimular, nos desmotivar, nos trazer pensamentos negativos, nos trazer pensamentos destrutivos. Isso não pode nos abater, queridos, de forma nenhuma. Nós não estamos sozinhos, amados. A palavra de Deus, ela fala para nós em Isaías 49, versículo 15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. De quem é que o Senhor não esquece, irmão? O Senhor não esquece de nós. O Senhor em nenhum momento esquece dos seus filhos. O Senhor em nenhum momento esquece dos seus servos. E a palavra de Deus diz também no Salmos de número 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Portanto, nós temos que repreender esse sentimento de solidão. Nós temos que repreender esse sentimento de desalento. Nós temos que repreender, meus irmãos, esse sentimento de desesperança. Nós temos que repreender a depressão. Nós temos que repreender, amados, tudo aquilo que possa nos causar algum tipo de desconforto, de desequilíbrio emocional, porque nós não estamos sozinhos.
Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando ele estava lá no deserto, nós lemos aqui a palavra de Deus, ele ouviu, e quando ele estava lá na cruz também, ele ouviu essa frase, né? Se tu és o Filho de Deus. Várias vezes o inimigo falou para Jesus diretamente, o inimigo usou pessoas para falarem para o Senhor. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Irmãos, Satanás não pode colocar essa dúvida nos nossos corações. Deus nos proíbe de aceitarmos isso, de nós pensarmos que com dúvidas a respeito da nossa filiação a Deus. Se nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos filhos de Deus. E o Satanás não pode tirar essa verdade de dentro de nós, de dentro de nossas almas. Nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz para nós que se nós já aceitamos Jesus, então nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus e desfrutamos dessa filiação, queridos, em Cristo Jesus. Cristo está conosco. Ele disse que jamais Ele iria nos deixar sozinhos, órfãos, jamais, queridos. Portanto, nós somos filhos de Deus. Agora, o que acontece, amados, eu quero deixar bem claro para cada um de nós, nesta ministração que nós estamos fazendo, que é uma palavra para todos nós. O grande problema hoje, amados, o grande problema que nós, seres humanos, estamos enfrentando é pelo fato de nós não levarmos Deus a sério. Essas pessoas que estão emitindo esse tipo de frases, de palavras, que estão falando a respeito de situações adversas, de transtornos que estão enfrentando, é porque essas pessoas, a maioria delas, não levam Deus a sério. Na verdade, irmãos, essas pessoas nunca, a maioria delas, nunca levou Deus a sério. Essas pessoas que estão desesperadas, essas pessoas que estão aflitas, essas pessoas que estão se sentindo desequilibradas, que estão perdendo a esperança, a expectativa de dias melhores, essas pessoas nunca levaram Deus a sério. E é isso que Deus quer de nós, que nós o levemos a sério, a sua justiça, o seu amor, o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Queridos, nós precisamos levar Deus mais a sério. Precisamos estar mais compenetrados no que diz respeito a tudo aquilo que se relaciona com o nosso Deus, a sua palavra. É por isso que essas pessoas estão se sentindo desamparadas, solitárias, abandonadas, porque elas nunca tiveram comunhão com Deus, nunca tiveram contatos com Deus, nunca tiveram uma experiência genuína com Deus. Mas eu creio que você, meu irmão, você, minha irmã, eu tenho certeza absoluta que você já teve experiências maravilhosas, poderosas, fantásticas com esse Deus que não dorme, que não dormita, com esse Deus que vela pelas almas dos seus servos, daqueles que invocam o seu santo nome, que não brincam com aquilo que diz respeito ao Senhor, que verdadeiramente têm levado a sério o Senhor. Por isso, meu irmão, nesta oportunidade, eu quero dizer para você, deixe de pensar um pouquinho nas coisas que são daqui da terra. Pense mais nas coisas que são lá do alto, como a própria palavra de Deus diz. Nós estamos muito apegados às coisas daqui da terra. Nós estamos muito sufocados por tudo aquilo que diz respeito a esta terra. Irmãos, nós precisamos desapegar
um pouco mais dessa terra. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é fato que nós precisamos desapegar, queridos, nos desamarrar, nos desacorrentar. Existem grilhões que nós nem sentimos e que nos acorrentam a pensamentos terrenos. Todo o tempo nós estamos pensando no que é terreno e pensamos muito pouco no que é celestial, no que é sobrenatural. Façamos isso, queridos, e a nossa vida vai melhorar. Eu quero encerrar pedindo para você, amado, para que você coloque a sua mão no seu coração agora. Coloque a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração e nós vamos orar. Vamos orar e pedir para o Senhor para que Ele afaste de nós, para que Ele afaste de nós esses sentimentos negativos, estes sentimentos perniciosos que só trazem prejuízo para nós. Jesus estava lá no deserto, lá no monte Jesus estava no monte da tentação. Você já percebeu que Jesus passou por tantos montes? Monte da tentação, monte da transfiguração, monte das oliveiras. E hoje Ele está no monte celestial. Jesus está lá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Vamos orar, queridos. Coloque a sua mão no seu coração. Bata no seu coração. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. E o amor de Deus está comigo. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós negligenciamos com a seriedade com que nós deveríamos tratar tudo aquilo que se relaciona contigo, Senhor. Nós negligenciamos a Tua justiça, o Teu amor, a Tua compaixão, o Teu perdão. Nós colocamos de lado, damos mais valor àquilo que é terreno. Estamos, Senhor, presos ao que é terreno. Estamos sempre de cabeça baixa, olhando para a terra, quando deveríamos olhar para o alto, contemplar o que tem no alto. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos abençoa. Nos tira, Pai, tira todo esse sentimento de desgosto, todo esse sentimento de desalento, de desânimo. Tira de dentro de nós, Senhor, esses transtornos que têm causado tantos males às nossas almas. Nos abençoa, nos liberta, Pai. Liberta o coração dos Teus servos, dos Teus filhos, que nós possamos ter essa certeza que nós somos Teus filhos, que Tu nos considera Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos lembrar, como diz lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 12, lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias, antes que os dias maus venham a acontecer nas nossas vidas, Senhor, possamos estar verdadeiramente alicerçados na verdade que é Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua graça. Quero fazer uma oração, Senhor, pela vida da irmã Arlene, que perdeu o seu irmão, que Tu possas consolar a irmã Arlene, o irmão Emerson, a irmã serva do Senhor Jesus, a irmã Elke, Pai. Passa a Tua mão com o Teu bálsamo. Também oramos pela vida da irmã Denis, oramos pela sua família, pela sua cunhada, pelo seu sobrinho que estão passando momentos de dificuldades, Senhor. Abençoa todos aqueles irmãos que de alguma forma estão enfrentando lutas, estão enfrentando dúvidas nos seus corações. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos da melhor idade. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, lembrando que no dia 5 de
julho, estaremos voltando às nossas atividades no nosso templo. Vamos participar da ceia com muita alegria nos nossos corações. Queridos, fiquem com Deus. Não se esqueçam que pelos caminhos da vida nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco.